Quando surgiram as primeiras notícias de que a China estava enterrando palha e plantando árvores no fundo de seus desertos, o mundo reagiu com ceticismo. Ambientalistas alertaram que a iniciativa fracassaria. Cientistas a chamaram de desperdício. Críticos riram do que parecia ser um esforço desesperado e equivocado para tornar verde o que não poderia ser verde. Como seria possível cultivar florestas em plena areia? Durante anos, os céticos apontaram os plantios fracassados e zombaram da ambição chinesa. Mas nos bastidores, algo extraordinário estava tomando forma, de maneira silenciosa, paciente e incansável. E agora, 10 anos depois, esses mesmos críticos se arrependeram. A crise ambiental foi o combustível do sonho. Antes de o mundo assistir a China plantar florestas no deserto, assistia a algo ainda mais alarmante: um país sendo lentamente engolido pela areia. A desertificação, o processo de degradação da terra fértil em deserto árido e sem vida, não era apenas um transtorno ambiental para a China. No final do século XX, já havia se tornado uma emergência nacional em grande escala, ameaçando a segurança alimentar e a sobrevivência humana em vastas regiões do país. As raízes dessa crise eram profundas. Nas décadas que se seguiram, a fundação da República Popular da China, em 1949, o crescimento populacional e a industrialização levaram a um aumento dramático na exploração da terra. A poeira e a areia vinham principalmente de terras degradadas de 4 formas diferentes: o sobrepastoreio de gado, o desmatamento agressivo para atender à demanda por madeira e as técnicas agrícolas insustentáveis enfraqueceram a capacidade da terra de reter nutrientes e umidade. A erosão do solo se agravou com o desaparecimento da vegetação protetora, e os fortes ventos vindos do norte varriam o solo exposto, levando embora a camada superficial essencial à vida. O resultado foi alarmante. No início dos anos 2000, estimava-se que mais de 2,6 milhões de quilômetros quadrados, mais de 27% do território chinês, estavam afetados pela desertificação. As áreas mais criticamente impactadas estavam no norte e noroeste da China, incluindo a Mongólia Interior, Gansu, Ningxia e Xinjiang, onde os outrora verdes campos e terras agrícolas estavam rapidamente se transformando em areais estéreis. Talvez o mais assustador fosse o deserto de Taklamakan, conhecido como o Mar da Morte, um dos maiores desertos de areia do mundo. Ele já havia engolido antigas rotas comerciais e cidades inteiras em séculos passados. Mas, na era moderna, estava se expandindo, avançando rumo ao leste, ameaçando infraestruturas e alimentando tempestades de areia que sufocavam cidades como Pequim e Tianjin. Somente em 2006, a China enfrentou 17 tempestades de areia de grande escala, com nuvens de poeira viajando até a Coreia do Sul, Japão e, em alguns casos, chegando à costa oeste dos Estados Unidos. Além do impacto ambiental, o custo humano era profundo. Estima-se que 400 milhões de pessoas viviam em zonas afetadas ou próximas à desertificação. As colheitas fracassavam, os poços secavam, vilarejos eram deslocados de suas terras ancestrais. Comunidades inteiras em Hebei e na Mongólia Interior foram forçadas a se mudar, fazendo da China um dos poucos países com reconhecimento governamental de migrantes ecológicos. Pessoas cujos lares deixaram de ser viáveis devido ao colapso ambiental. Essa crise também representava um dilema político. Para uma potência global em ascensão, determinada a mostrar força tecnológica e econômica, tamanha degradação ambiental ameaçava não apenas seu povo, mas sua credibilidade diante do mundo. A China precisava de uma solução. Não de um paliativo, mas de um projeto ousado e visionário, capaz de reverter décadas de danos. Foi dessa crise existencial que nasceu a ideia de construir uma grande muralha verde, uma vasta floresta artificial para conter o avanço dos desertos. E assim, em meio a tempestades de areia e ceticismo, a China revelou um dos maiores projetos de engenharia ecológica da história da humanidade: o ambicioso Plano da China Revelado. Diante da crescente crise de desertificação, a liderança chinesa percebeu que esforços pontuais não seriam suficientes. Era necessária uma estratégia ambiental sem precedentes, em larga escala. E, em 1978, ela foi lançada. Conhecido oficialmente como o Programa de Florestamento de Proteção das 3 Regiões do Norte,
mas frequentemente chamado de Grande Muralha Verde. Esse megaprojeto se tornaria a maior campanha de reflorestamento da história da humanidade. A visão era audaciosa: plantar um imenso cinturão de árvores nas regiões áridas e semiáridas do norte da China, abrangendo as 3 áreas do Nordeste, Dongbei, Norte, Huabei, e Noroeste, Xibei, daí o nome 3 regiões do Norte. O objetivo era construir uma barreira viva e pulsante contra os desertos em expansão, especialmente o Gobi e o Taklamakan, que avançavam constantemente em direção às áreas mais densamente povoadas e produtivas no setor agrícola. Projetado para se desenrolar em 8 fases ao longo de 73 anos, de 1978 até 2050, o plano visava recuperar mais de 35 milhões de hectares, aproximadamente 87 milhões de acres, de terras degradadas. A zona florestal planejada se estenderia por mais de 4.500 quilômetros de comprimento e 1.500 quilômetros de largura, formando um imenso arco ao longo da fronteira norte da China. Mas isso não era apenas uma campanha de plantio de árvores, era uma mobilização nacional. O projeto combinava planejamento centralizado com participação popular. Os governos locais recebiam mandatos para plantar e proteger florestas, enquanto políticas nacionais ofereciam incentivos à participação. A partir da década de 1980, o governo implementou medidas como o Programa Grãos por Verde, que compensava agricultores por devolver terras agrícolas erodidas para uso como florestas ou pastagens. Os cidadãos eram incentivados, e às vezes obrigados, a contribuir com cotas de plantio de árvores em escolas, locais de trabalho e unidades militares. Até a esfera cultural foi engajada. Em 1981, a China instituiu o Dia Nacional do Plantio de Árvores, em 12 de março, um feriado que inspirou participação em massa nas ações de reflorestamento. Isso ajudou a impulsionar o projeto, transformando-o em um ato patriótico de restauração ambiental. À medida que a iniciativa amadurecia, o governo passou a investir em pesquisa científica, sistemas de monitoramento e rastreamento via satélite, para acompanhar a saúde das florestas, a taxa de sobrevivência das plantas e os impactos ecológicos. A abrangência do projeto era imensa. Novas espécies precisaram ser selecionadas para resistir às condições áridas. Sistemas de irrigação foram testados e ajustados, e soluções inovadoras como grades de palha e condicionadores de solo foram introduzidas nas fases mais recentes. Importante destacar que a Grande Muralha Verde não se restringia apenas a florestas. A estratégia incorporava sistemas agroflorestais, restauração de pastagens, zonas de arbustos e cultivos resistentes à desertificação para garantir a viabilidade de longo prazo. Os planejadores compreendiam que uma abordagem ecológica diversificada seria mais resiliente do que florestas de monocultura. No início dos anos 2000, imagens aéreas começaram a revelar resultados promissores. Manchas verdes surgiam em terras antes estéreis. Apesar das altas taxas de fracasso em algumas áreas e do ceticismo persistente, a campanha continuava. Devagar, de forma constante e com um crescente sentimento de orgulho nacional. Mas, mesmo com toda a determinação da China, o mundo, e muitos especialistas, ainda via o plano como quixotesco, ingênuo e fadado ao fracasso. Tornou-se alvo de chacota mundial. Embora o projeto da Grande Muralha Verde tenha atraído atenção pela sua ambição, também se tornou alvo de zombarias internacionais, ceticismo e críticas científicas. Mas plantar árvores no deserto, um dos ambientes mais hostis do planeta, era amplamente considerado uma fantasia ecológica. Muitos especialistas, tanto dentro quanto fora da China, acreditavam que o projeto estava destinado ao fracasso. Os primeiros anos da campanha pouco contribuíram para inspirar confiança. Imagens de satélite do final dos anos 1980 e 1990 mostravam que grandes áreas das florestas recém-plantadas haviam murchado e morrido. Trechos inteiros das plantações no deserto haviam se transformado em bosques fantasmas, secos, áridos e sem vida. Críticos apontavam taxas de mortalidade alarmantes, com estimativas variando de 50% até 85% em algumas zonas. Esses números eram devastadores para um projeto dessa magnitude,
e reforçavam a narrativa de que a China travava uma batalha perdida contra a natureza. Cientistas ambientais levantavam sérias preocupações. Muitas das árvores plantadas eram espécies exóticas, como choupos e pinheiros, que não possuíam a resistência natural necessária para sobreviver em ambientes áridos. Sem água adequada, nutrientes ou biodiversidade, essas florestas de monocultura tornavam-se vulneráveis a doenças, pragas e à seca. Além disso, argumentavam, o plantio das espécies erradas poderia degradar ainda mais o solo e causar desequilíbrios ecológicos de longo prazo. Em vez de restaurar a terra, alertavam os críticos, a China poderia estar substituindo um desastre ambiental por outro. Os comentários públicos também eram implacáveis. A mídia internacional frequentemente retratava o projeto como teatro verde, um esforço simbólico, mais preocupado com a aparência do que com resultados. Manchetes de veículos ocidentais colocavam em dúvida a escala e a sinceridade do projeto. E alguns chegaram a rotulá-lo como desperdício de dinheiro público. Especialistas em desenvolvimento estrangeiros questionavam a dependência chinesa na mobilização em massa e em mandatos de cima para baixo, argumentando que tais esforços seriam insustentáveis sem reformas ambientais mais profundas. Até mesmo dentro da China, havia vozes dissonantes. Alguns ecologistas locais criticavam a campanha por priorizar demais a quantidade em detrimento da qualidade, celebrando o número de árvores plantadas, sem acompanhar quantas realmente sobreviviam. Outros alertavam que, em certas áreas, o plantio de árvores estava reduzindo a disponibilidade de água para terras agrícolas e sistemas fluviais próximos. O deserto, ao que parecia, não seria domado tão facilmente, e muitos duvidavam de que qualquer quantidade de plantio pudesse contê-lo. Metafórica e literalmente, o mundo ria. A expressão "enterrar dinheiro na areia" tornou-se um bordão comum, simbolizando o quão tolo e inútil o esforço parecia. Por um tempo, a China virou exemplo de ambição ambiental mal direcionada. Um caso do que não fazer para tornar o planeta mais verde. No entanto, apesar das risadas e críticas, a China não desistiu. Ao contrário, redobrou seus esforços, enviando equipes de trabalhadores e cientistas para o deserto, iniciando o que se tornaria a transformação ambiental mais improvável da história moderna. A execução técnica começa. Enquanto o mundo ridicularizava o sonho da China de transformar desertos em florestas, milhares de trabalhadores, engenheiros e voluntários arregaçavam as mangas e iam ao trabalho, em silêncio. Os estágios iniciais da Grande Muralha Verde não foram movidos por tecnologias sofisticadas ou orçamentos bilionários. Foram impulsionados por persistência, engenhosidade e ferramentas simples, porém eficazes, capazes de funcionar nas condições mais adversas do planeta. Um dos métodos mais engenhosos desenvolvidos nessa fase foi a técnica do tabuleiro de palha, criada nos anos 1970 por pesquisadores chineses do deserto. Ela consistia em dispor feixes de palha em padrões quadriculados sobre as dunas de areia para criar uma estrutura estabilizadora. Esses quadrados de palha, geralmente de 1 metro por 1 metro, reduziam significativamente a velocidade do vento na superfície e impediam o deslocamento da areia. Com o tempo, os tabuleiros também ajudavam a reter umidade, a acumular partículas de poeira e a permitir que plantas resistentes ao deserto criassem raízes, uma fonte inesperada, a vasta indústria do arroz da China. A cada ano, o país produzia mais de 200 milhões de toneladas de palha de arroz, um subproduto agrícola frequentemente queimado ou descartado. Nas regiões desérticas, porém, tornou-se um recurso vital. Caminhões carregados de palha de arroz eram transportados para o deserto, onde os trabalhadores os espalhavam manualmente por imensas áreas de dunas móveis, especialmente nas regiões críticas, como as bordas do deserto de Taklamakan, onde a areia ameaçava regularmente estradas, vilarejos e ferrovias. Ao mesmo tempo, o Dia Nacional do Plantio de Árvores tornou-se uma peça-chave nos esforços de mobilização da China. Com o tempo, virou uma tradição nacional. Entre 1982 e 2021, estima-se que 78,1 bilhões de árvores foram plantadas por voluntários. Escolas, unidades militares, repartições públicas e organizações civis participavam, transformando o evento em um símbolo visível do compromisso ambiental da China.
O processo de plantio em si era extenuante. Trabalhadores cavavam buracos em solos inflexíveis, muitas vezes sob temperaturas extremas e com acesso limitado à água. Em muitas regiões, a irrigação precisava ser improvisada, com caminhões-pipa ou trincheiras cavadas à mão. Como muitos solos desérticos não possuíam matéria orgânica, aditivos como composto, argila e humus às vezes eram utilizados para aumentar a retenção de água. Esses primeiros anos serviram para lançar as bases, tanto no sentido literal quanto figurado, do sucesso futuro. Embora nem todas as árvores sobrevivessem, os tabuleiros de palha começaram a ancorar as dunas. Em algumas zonas piloto, o movimento da areia foi reduzido em até 99,5%, permitindo que a vegetação plantada sobrevivesse. O processo era lento e exigia muito trabalho manual, mas estava funcionando. 1 metro quadrado por vez. No entanto, enquanto os trabalhadores lutavam contra a areia, novos desafios surgiam. O ambiente hostil era implacável. As taxas de sobrevivência das árvores continuavam desanimadoramente baixas, e as críticas só aumentavam. O deserto, ao que tudo indicava, ainda estava longe de ser vencido, e os dias mais difíceis estavam por vir. Lutas, retrocessos e mais dúvidas. Apesar do impulso inicial da campanha da Grande Muralha Verde, os desafios para domar o deserto logo se mostraram mais formidáveis do que qualquer um poderia ter previsto. Os desertos que a China tentava reflorestar não eram extensões passivas de terra. Eram ambientes dinâmicos e hostis, moldados por séculos de ventos, secas e dunas em constante movimento. O Taklamakan, o Gobi e outros grandes desertos recebiam apenas cerca de 10 milímetros de chuva por ano, com algumas áreas passando meses, ou anos, sem precipitação significativa. As temperaturas variavam drasticamente, indo de escaldantes 45 graus no verão a invernos de até 20 degrees. Isso tornava extremamente difícil a sobrevivência das árvores. Em muitas das zonas de reflorestamento iniciais, as mudas plantadas durante as campanhas morriam dentro do primeiro ano. O solo, solto, arenoso e sem nutrientes, não retinha a água. Mesmo com irrigação, a umidade evaporava rapidamente ou se infiltrava sem deixar vestígios. Nas regiões mais críticas, até 85% das árvores não sobreviviam, principalmente aquelas plantadas em monocultura, como choupos e pinheiros que não eram adaptados às condições do deserto. Somavam-se às dificuldades ecológicas os desafios logísticos e econômicos. Transportar água, palha e mudas para áreas remotas do deserto exigia grande força de trabalho e subsídios governamentais. Tempestades de areia sazonais frequentemente apagavam meses de trabalho em poucas horas, soterrando trincheiras, arrancando mudas e espalhando os tabuleiros de palha. As fazendas florestais lutavam para manter suas operações. Governos locais, ansiosos por cumprir metas de plantio, às vezes priorizavam a quantidade em detrimento da qualidade, resultando em execuções apressadas e resultados inconsistentes. Esses fracassos atraíram críticas intensas. A mídia chinesa começou a questionar a validade do projeto, e publicações internacionais dobraram a aposta no ceticismo. Ambientalistas alertavam que a estratégia de plantio em massa, especialmente em monoculturas, era ecologicamente insustentável e poderia até agravar o problema. Estudos alertavam que a água usada para o reflorestamento poderia esgotar os lençóis freáticos, prejudicando a agricultura e as comunidades. Até mesmo alguns cientistas do governo começaram a reconsiderar a direção do projeto. Em fóruns acadêmicos e documentos de políticas públicas, surgiam preocupações sobre sustentabilidade, perda de biodiversidade e a viabilidade de longo prazo de transformar desertos em florestas. Um relatório influente de 2011, da Academia Chinesa de Ciências, pediu uma reavaliação das estratégias de controle da desertificação, defendendo uma mudança do plantio de árvores para a restauração natural de ecossistemas. E ainda assim, diante das crescentes dúvidas, a China persistiu. Em vez de recuar, formuladores de políticas e cientistas passaram a reavaliar e inovar. Reconheceram as falhas das abordagens iniciais e começaram a investir mais pesadamente em pesquisa, experimentação por tentativa e erro e adaptações locais. A Grande Muralha Verde entrou em uma nova fase, marcada por soluções mais inteligentes, eficientes e ecologicamente sensatas.
Dessa humildade conquistada a duras penas, nasceu uma evolução tecnológica. Os fracassos ensinaram lições valiosas. A China e os passos seguintes reformularam a forma de enfrentar o deserto, não com força bruta, mas com engenharia, ciência e natureza em harmonia. Após anos de dificuldades, mudas mortas e escrutínio público, a China percebeu que o plantio forçado não seria suficiente para vencer o deserto. O país precisava de técnicas mais inteligentes e adaptativas, métodos baseados tanto no conhecimento ecológico tradicional quanto na engenharia moderna. O que veio a seguir foi uma guinada estratégica que daria nova vida à Grande Muralha Verde e a transformaria de uma campanha com dificuldades em um modelo de inovação ambiental. Um avanço decisivo. Um dos avanços mais decisivos na mecanização foi a construção dos tabuleiros de palha. Inicialmente colocados manualmente por trabalhadores em condições extremas, os quadriculados de palha haviam se mostrado eficazes na estabilização das dunas e na retenção de umidade. Mas o processo manual era lento e exigia muita mão de obra, limitando a área que podia ser coberta. Em resposta, engenheiros chineses desenvolveram máquinas automatizadas para escavar trincheiras e dispor a palha, o que acelerou drasticamente a implantação. Essas máquinas podiam montar os tabuleiros de 4 a 6 vezes mais rápido do que o trabalho humano, permitindo a expansão rápida dos esforços de estabilização do deserto. Junto à inovação mecânica, veio o refinamento ecológico. O governo abandonou a dependência de monoculturas frágeis e de crescimento rápido, como choupos e eucaliptos, que haviam se mostrado inadequadas ao clima desértico. Em seu lugar, passaram a ser utilizadas espécies nativas e adaptadas ao deserto. Plantas como saxaú, tamargueira, goji, espinheiro marítimo e gramíneas resistentes à seca foram introduzidas no plano de plantio. Essas espécies estavam mais preparadas para sobreviver a longos períodos de estiagem e desempenhavam um papel crucial na construção de ecossistemas resilientes e autossustentáveis. A China também investiu em tecnologias de melhoria do solo. Pesquisadores passaram a experimentar com biocarvão, inoculantes microbianos e compostos orgânicos que ajudavam os solos arenosos a reter água e nutrientes. Em algumas zonas, sistemas de irrigação por gotejamento em pequena escala foram instalados para maximizar a eficiência no uso da água. Em outras, fungos micorrízicos foram adicionados às camas de plantio para melhorar a absorção de nutrientes pelas raízes e aumentar a taxa de sobrevivência das plantas. No nível de infraestrutura, a integração da engenharia ambiental atingiu novos patamares. Ferrovia BTU Lanzhou. Um exemplo notável foi a Ferrovia BTU Lanzhou, construída através de uma seção do deserto de Tanger, que utilizou uma combinação de tabuleiros de palha, cortinas florestais e faixas de cascalho para proteger os trilhos contra o soterramento por areia. Esse método foi posteriormente aplicado em uma nova rodovia de alta velocidade que atravessa o Taklamakan, anteriormente considerada impossível de construir devido às dunas móveis extremas. Esses métodos não tratavam apenas de plantar árvores, mas de projetar o próprio deserto para sustentar a vida. Corredores de vegetação estratégica foram estabelecidos entre dunas de areia para capturar poeira, bloquear ventos e reduzir a perda de solo. Monitoramento por satélite e drones foi implementado para acompanhar a saúde da vegetação, detectar áreas vulneráveis e ajustar estratégias em tempo real. O que emergiu dessa evolução foi uma abordagem mais equilibrada e integrada. Não se tratava de florestas apenas pelo número de árvores, mas de ecossistemas resilientes adaptados aos desertos únicos da China. Foi uma transformação construída a partir de fracassos, recalibrada pela ciência e executada com determinação. Agora, o mundo que antes zombava desses esforços começava a testemunhar algo extraordinário. Em apenas 10 anos, o deserto começou a florescer, e aqueles que duvidaram da visão da China foram forçados a repensar. 10 anos depois, eles se arrependeram. 10 anos após os críticos zombarem da China por enterrar palha na areia, o mundo começou a ver uma transformação que poucos achavam possível. Os desertos, antes vistos como terras perdidas e irreversíveis, agora davam sinais de vida, estabilidade e até prosperidade. Aquilo que fora ridicularizado como uma fantasia ecológica tornara-se um caso de sucesso, e os que riram, agora, reconsideravam.
Em 2024, a China atingiu um marco histórico: a conclusão de um cinturão verde de 3.000 quilômetros ao redor do deserto de Taklamakan, um dos mais hostis e temidos do planeta. Esse feito, por si só, calou muitos críticos. Onde antes dunas móveis ameaçavam vilarejos, estradas e ferrovias, agora havia areia estabilizada, ancorada por tabuleiros de palha, vegetação nativa e ecossistemas autossuficientes. Só entre 2016 e 2020, a China já havia convertido 8,8 milhões de hectares de deserto em áreas verdes. Até 2024, o total de hectares reflorestados desde o início do projeto ultrapassava 30 milhões, elevando a cobertura florestal do país de apenas 10% em 1949 para mais de 25%. Regiões inteiras que antes sofriam com tempestades de areia constantes, como a Mongólia Interior, Ningxia e partes de Xinjiang, relataram quedas drásticas na frequência e intensidade desses eventos. Áreas urbanas que costumavam ser encobertas por névoa amarela na primavera, agora desfrutavam de céus mais limpos e ar mais saudável. Talvez a evidência mais impressionante visualmente tenha vindo das imagens de satélite. Fotos aéreas e dados mostravam faixas vibrantes de verde se espalhando pelos desertos do norte, formando corredores protetores em torno de infraestruturas, terras agrícolas e comunidades. Essas imagens, que antes exibiam fileiras de árvores mortas e paisagens cinzentas, agora revelavam tabuleiros de palha e vegetação florescente se estendendo por centenas de quilômetros. A ferrovia BTU Lanzhou, que muitos previam ser soterrada pelo deserto em menos de 30 anos, permanecia totalmente operacional, protegida pelos mesmos métodos antes ridicularizados. Da mesma forma, a rodovia de alta velocidade que atravessa o Taklamakan era uma realidade funcional, fortalecida por barreiras de cascalho e faixas de vegetação. O que fora considerado impossível no início dos anos 2000 era agora um triunfo visível de planejamento, paciência e perseverança ecológica. Para além da transformação ambiental, havia benefícios econômicos tangíveis. Regiões antes áridas passaram a atrair ecoturismo, com visitantes curiosos para conhecer os corredores florestais do deserto. Em algumas áreas, moradores locais começaram a cultivar bagas de goji, uvas e ervas resistentes ao deserto, transformando terras antes abandonadas em zonas agrícolas produtivas. Incentivos governamentais ao cultivo sustentável geraram empregos, reduziram a pobreza e trouxeram estabilidade a comunidades vulneráveis. No cenário internacional, organizações ambientais e países propensos à desertificação passaram a prestar atenção. A China já não era mais motivo de piada. Foi um modelo de referência no combate à desertificação por meio da inovação, da adaptação e do planejamento em larga escala. Mas o triunfo da China não foi apenas uma vitória nacional. Seu impacto ultrapassou as fronteiras, redefinindo o pensamento ambiental em escala global e provando que até mesmo as paisagens mais inóspitas podem ser recuperadas. Um modelo global de transformação. O que começou como um ousado experimento doméstico tornou-se hoje uma história de sucesso ambiental reconhecida mundialmente. A luta da China contra a desertificação não apenas recuperou vastas extensões de terras outrora perdidas, como também remodelou a forma como o mundo entende resiliência ecológica, reflorestamento em grande escala e o poder de um compromisso nacional. De 2000 a 2017, dados de satélites da NASA revelaram uma tendência surpreendente. Apesar do desmatamento generalizado em outras regiões, a cobertura vegetal global estava aumentando, e a China sozinha foi responsável por mais de 25% desse crescimento. A Grande Muralha Verde teve papel fundamental nesse avanço, ao lado de campanhas paralelas de reflorestamento e reformas na gestão sustentável da terra em todo o país. O resultado foi uma reviravolta impressionante na narrativa ecológica da China, da degradação e do desespero à renovação e à liderança. Essa transformação também teve impactos ambientais mensuráveis. À medida que a vegetação se espalhava por desertos antes estéreis, a captura de carbono aumentava, ajudando a China a compensar emissões e a melhorar sua posição na luta climática global. A erosão eólica e a frequência de tempestades de areia diminuíram, o que permitiu maior produtividade agrícola e reduziu problemas respiratórios nas regiões afetadas.
As áreas reflorestadas começaram a sustentar microhabitats, com aves, insetos e pequenos mamíferos, sinais iniciais do retorno da biodiversidade a ecossistemas restaurados. Mas talvez mais importante, as técnicas chinesas começaram a inspirar outros países propensos à desertificação. Nações da região do Sahel, da Ásia Central e do Oriente Médio passaram a analisar o modelo chinês para suas próprias iniciativas de reflorestamento. A integração de materiais de baixo custo, como a palha de arroz, a participação comunitária, por meio de dias de plantio de árvores e os métodos de reflorestamento assistidos por máquinas, mostraram-se replicáveis em diferentes geografias. Especialistas chineses chegaram a ser convidados para colaborar com a iniciativa da União Africana da Grande Muralha Verde, cujo objetivo é criar um corredor verde de Senegal até Djibouti. Em casa, o orgulho crescia. Veículos de imprensa chineses compartilhavam imagens de paisagens antes desoladas agora repletas de vida vegetal. Sessões de comentários se enchiam de cidadãos surpresos, refletindo sobre a transformação do próprio país. Como dizia uma postagem viral, disseram que não daria certo, mas veja isso, só na China você vê um deserto florescer assim. Virou quase um lema, simbolizando não apenas o sucesso ambiental, mas o espírito da determinação nacional. Os benefícios econômicos também continuavam a crescer. Regiões ao longo dos cinturões restaurados passaram a atrair ecoturistas de todo o mundo. Viajantes rumavam à Mongólia interior e ao oeste de Gansu para testemunhar as florestas do deserto e a inovadora infraestrutura de controle da areia. Enquanto isso, terras anteriormente marginais passaram a sustentar uma agricultura sustentável, produzindo uvas, ervas e frutas resistentes ao deserto, para consumo interno e exportação. A capacidade da China de unir tradição e tecnologia, participação local e política nacional, ciência e escala, tudo a serviço da recuperação ambiental, tornou-se agora um modelo que outros países esperam poder seguir. É a prova de que, com visão, paciência e adaptação incansável, até as paisagens mais aparentemente irrecuperáveis podem florescer novamente. O mundo riu quando a China começou a enterrar palha no deserto. Uma década depois, essas mesmas vozes silenciaram. À medida que as areias deram lugar às florestas, a dúvida deu lugar ao deslumbramento. E um sonho antes ridicularizado tornou-se uma inspiração global. E você? O que acha das muralhas verdes da China? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.